Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite aí a Maria Rita, mais uma vez, dando essa oportunidade. Dizer que você falou muito bem, que é isso mesmo. Mas é isso mesmo. A menopausa é um período muito complexo da mulher, né? E que todo mundo tem muita dúvida, né? E o problema maior que eu acho é o que ela falou, as mulheres acharem que é normal. Ah, é assim mesmo, é da idade, é normal, tá tudo ruim, mas tá bom. Não pode ser assim. Hoje já tem solução para tudo. Então eu digo que só sofre quem quer. Aí vamos falar um pouquinho disso, da transição menopáusica, que nada mais é o termo mais moderno, mas é o que todo mundo conhece mais como climatério ou perimenopausa. Primeiramente, o que é menopausa, gente? A menopausa nada mais é que a última menstruação da mulher. Isso que é a menopausa. Então é o ponto do tempo em que cessam as menstruações. E isso marca o fim do período reprodutivo da mulher. E com isso traz desafios físicos e emocionais durante essa fase. Mas também é uma oportunidade de um novo estilo de vida, desde que a mulher queira, não ache que o ruim tem que ser normal. Bom, o corpo humano ele tem diversas glândulas, né? Temos a glândula tireoide, tem o pâncreas, que produzem diversas substâncias que fazem diversos efeitos no corpo. Por exemplo, o pâncreas produz insulina, a tireoide, os hormônios da tireoide. E temos duas glândulas importantes para a mulher, que são os ovários, que são esses dois pequenos carocinhos aqui, ó. E os ovários é que produzem os hormônios femininos das mulheres. Então, como é que é essa questão hormonal, né? Essas aqui são as fases da vida da mulher do ponto de vista hormonal. A menacme, que é chamada de menacme, é quando a mulher tem a sua primeira menstruação. Aí, tendo a primeira menstruação, ela entra no período fértil, que dura aí até os 45 a 52 anos, e chega na menopausa, que é quando ela menstrua pela última vez. O que é a transição menopáusica, ou climatério, ou perimenopausa? É esse período que é em torno de 4 a 5 anos que antecede a menopausa. Então, nesse período, os ovários já começam a diminuir a produção hormonal ou começa a falhar a produção hormonal. Tem dia que produz, tem dia que não produz, começa a ter uma oscilação hormonal. Quando chega na menopausa é quando eles param de produzir os hormônios. Eles atrofiam e param de produzir os hormônios. E o período pós-menopausa é o período que vem logo depois de todos esses eventos. E qual que é a importância dos hormônios femininos? Ah, parou de produzir os hormônios. E aí, o que isso significa para a mulher? Causa uma série de alterações no corpo feminino. Primeira coisa perde a fertilidade e sai do período reprodutivo. A mulher já não consegue mais engravidar. Altera a saúde óssea. Os ossos também precisam dos hormônios femininos para se manterem saudáveis. A questão do bem-estar emocional também depende dos hormônios femininos. Ao longo de toda a vida da mulher, mesmo no período reprodutivo, as oscilações hormonais do ciclo menstrual, todas vocês sabem, cada fase do mês dá um sintoma. Tem dia mais animada, mais triste, quer matar o marido, está mais quente. Isso tudo é por causa das oscilações normais dos hormônios. É importante também para a saúde da pele, o colágeno da pele, a elasticidade da pele, tudo depende do hormônio feminino. O brilho do cabelo, a força da unha, tudo tem efeito dos hormônios femininos. E a questão da libido, né? da vontade, da relação, do orgasmo, tudo tem influência desses hormônios femininos. E quais os fatores influenciadores? O que é isso? Quais são os fatores que podem fazer a mulher entrar na menopausa antes da hora? Antecipar a menopausa. Fazer com que os ovários entrem em falência antes da hora. Cigarro é um fator importante. Mulheres que fumam tendem a entrar na menopausa antes da hora.
mulheres que fizeram quimioterapia ou radioterapia por qualquer motivo, qualquer cirurgia nos ovários, ou poerocisto de ovário, pode provocar também a entrada precoce na menopausa, e o fator hereditário também é muito importante. Então a gente fala que você quer saber em média quando você vai entrar na menopausa, pergunta à sua mãe quando que ela entrou, que é um termômetro muito importante. Geralmente entra próximo da mesma época. Então o fator hereditário é um fator importante para você ter uma previsão de quando o bicho vai começar a pegar. E os sintomas, gente? Os sintomas, tem mais de 100 sintomas descritos. Eu vou falar os principais, porque senão a gente vai ficar a noite toda aqui. Então, os principais, alteração no padrão da menstruação. Então, a menstruação, quando vai aproximando da menopausa, ela começa a ficar mais curta ou ficar mais longa. Então, em vez de vir de 30 em 30 dias, passa a vir de 21 em 21, ou de 45 em 45, começa a mudar o padrão menstrual. E a irregularidade, tem mês que vem, tem mês que não vem, também é um sinal da transição menopáusica ou climatério. Sintomas que a gente diz vasomotores, é o sintoma mais famoso, é o dos calores, né? Apesar de ser o mais famoso, é o que menos traz problema, porque mesmo se a mulher não fizer nada, ele vai passar com o tempo, né? Mas é o mais famoso, que são os fogachos, que é aquele calor que vem do tórax para cima de forma súbita, dura 2, 3 minutos e passa. Muito frequente à noite, que altera, faz a mulher acordar com calor, e a gente escuta muito no consultório, acorda de noite, arranca o travesseiro, joga o marido para o chão, o calor súbito. Suores noturnos, né? Acorda toda suada, também faz parte desses sintomas. O distúrbio do sono, né? A pessoa tem dificuldade de dormir, ou acorda várias vezes à noite. Quando acorda, custa dormir de novo. 3 da manhã. Geralmente 3 da manhã. 3 da manhã, não sei como. Todas as mulheres aqui, se 3 horas da manhã não acordam. A questão psicológica, que é outro sintoma famoso também, né, da irritabilidade. Mas isso varia de mulher. Tem mulher que fica irritada, tem mulher que fica depressiva. Tem dia que está dominando o mundo, tem dia que quer pular da janela. Então, essa variação de humor intensa que o marido sofre, acontece, é muito comum no consultório, o marido vai para reclamar disso aqui. Vai na consulta com medo da mulher não contar. Perda da concentração, que é a famosa memória fraca, e também chamada névoa cerebral, que provavelmente a doutora Larissa vai falar disso, que é aquela... Você entra na cozinha para fazer alguma coisa, chega lá, não sabe o que foi fazer lá. Alterações músculo-esqueléticas, né? Quando a mulher para a produção dos hormônios femininos, tende a perder massa muscular e ganhar gordura. Por isso que, quando eu estou na menopausa, eu malho, não consigo perder peso, não consigo ganhar massa. Isso tudo é efeito hormonal. E perda de massa óssea. Por quê? Resumindo, nos ossos nós temos duas células principais, os osteoclastos e osteoblastos. O nome é um pouquinho enjoadinho. Os osteoblastos é como se fosse o pedreiro que constrói o muro. E o osteoclasto é o que derruba o muro. Então o muro está ficando velho, o osteoclasto vem e derruba o muro para o osteoblasto construir um muro novo. E essa renovação óssea vai acontecendo a vida inteira. Quando entra na menopausa, há um desequilíbrio dessa ação dessas duas células. Os osteoclastos começam a funcionar mais. E o muro vai sendo derrubado mais rápido do que sendo construído. É a famosa osteoporose. O que é isso? Os ossos vão ficando porosos, eles vão ficando mais fracos. Então você vê pessoas idosas, caiu sentada, quebrou o fêmur. É osteoporose. E é um fator que a entrada da menopausa faz piorar esse equilíbrio.
Questões da sexualidade, também é muito comum, é a outra queixa frequente do marido, né? Que acha que a mulher não está gostando mais dele. Estou passando para vocês as queixas que eu escuto todo dia quase. Não está gostando mais dele, que está com outro. O principal pensamento que vem na cabeça do marido é isso. E é apenas uma alteração hormonal, nem sempre, tá, gente? Às vezes é isso mesmo. Mas, às vezes, na maioria das vezes, é questão hormonal mesmo. Então, acontece a diminuição da libido. Estou sendo bondoso em falar diminuição, que na verdade zera a vontade de ter relação. Dificuldade de chegar ao orgasmo, dor na relação pelo ressecamento da vagina e pela diminuição da elasticidade. Então isso provoca dor, às vezes até sangramento. E o ressecamento vaginal que eu acabei de falar. Outros sintomas. Pele seca, porque diminui o colágeno. Além de perder o brilho, perde a elasticidade da pele. Começa a ter manchas. Episódios de dor de cabeça. Quem tem enxaqueca costuma até piorar nessa transição. Incontinência urinária, porque à medida que vai perdendo a força muscular na vagina e no assoalho da bexiga, a mulher tende a começar a perder a urina. Às vezes tosse, faz esforço, a urina escapa. Ganho de peso, por aquela questão do metabolismo que eu falei com vocês. Perde massa magra e acumula mais gordura, principalmente na região do quadril. E o cansaço, falta de disposição, também é um sintoma muito comum. São mais de 100 sintomas, eu falei aqui os principais, mas também é muito comum dor articular, dentre outros. Mas nem tudo é ruim, gente. A menopausa tem as vantagens, né? Vantagens, nunca mais menstruação, acabou a menstruação. Então, economia de absorvente, fim da TPM, né? Acaba que para de ter o pico hormonal para ovular, diminui a TPM, zera a TPM. Melhora do humor depois que passar pela transição. A tendência, depois eu vou mostrar no slide seguinte. Tem um estudo australiano, que é esse estudo aqui, que mostrou que pegaram as mulheres acima de 55 anos. E esse estudo mostrou que as mulheres, a partir dessa idade, têm uma melhora do humor, são mais pacientes e ficam menos tensas com os problemas do dia a dia. Um outro estudo, um estudo na Inglaterra, também demonstrou isso, que 65% das mulheres se demonstraram mais felizes. Então, tem as vantagens também. Esse aqui é o gráfico desse estudo, né? Mostrando que, à medida que aproxima da menopausa, o mundo vai acabando. Vai ficando para baixo, arruinada. Passou a menopausa, com o passar dos anos, tende a melhorar. Isso aqui, gente, dando uma desanimadinha, isso aqui é por volta de 55, 60 anos. Então, é uns 15 anos de o bicho pegando. Se não fizer nada, né? Se aceitar, nossa, a vida é assim, eu vou aceitar. Aí você vai ficar uns 10 a 15 anos na lama. Mas, gente, tudo tem tratamento, né? Graças a Deus já tem muito tratamento para isso, né? Só que o tratamento, gente, não é só repor hormônio. Ah, vou repor hormônio, acabou o problema. Não. O hormônio é um dos pilares, é uma mesa de 4 pernas. Um dos pilares é a terapia hormonal. Nessa menopausa tem que ter uma dieta adequada, principalmente evitar alimentos inflamatórios que levam farinha branca, doce. Isso para quem está na pós-menopausa é um veneno. Atividade física, não adianta você repor hormônio e não fazer atividade física. Para o hormônio agir na massa muscular, você tem que fazer atividade física. O suporte psicológico é muito importante para todas aquelas variações hormonais que a gente conversou antes. Então, terapia não é bobagem, nessa fase é muito importante. Então, é igual o circo, tem os pratinhos, você tem que rodar os 4 pratinhos. Rodar só um pratinho, os outros você vai cair. O número vai dar errado, então tem que
trabalhar nos 4 pontos. Cabe a minha parte da reposição. A parte do tratamento da reposição hormonal, primeiramente, gente, não é assim, minha colega está tomando tal hormônio, eu vou tomar também. Depende de vários fatores. Tem gente que aqueles sintomas não são iguais para todo mundo. Tem uns que tem mulher que nem sente, outros ela sente mais. Então, de acordo com os sintomas, você direciona o tratamento. Então, precisa ver as doenças que a pessoa já teve, se toma algum outro remédio que possa interagir, como é que está essa parte de atividade física. Tem que fazer toda uma história clínica para avaliar se a pessoa primeiro pode fazer reposição ou se não pode. Tem os exames que são realizados também para fazer essa avaliação. Avaliar se ela tem alguma contraindicação, alguma coisa que impeça ela de usar hormônio. A partir de toda essa avaliação é que a gente vai definir qual que é o melhor tratamento para cada pessoa. Não tem um tratamento único que possa, fulana toma, eu vou tomar também, que para ela deu bom. Mas às vezes para ela deu bom, para você vai te fazer mal. E a partir dessa avaliação individualizada, existem várias possibilidades de tratamento, diversas formas de usar, diversas doses e diversas vias de administração. As vias de administração é como é que você vai fazer a reposição hormonal. Existe por comprimidos, como são cápsulas, existem por adesivos de colar na pele, de cremes, tem de passar, de aplicar com jato, tem os implantes hormonais, que são os pequenos bastõezinhos de silicone que coloca embaixo da pele. Então tem várias formas que tem gente que pode usar um, que é melhor não usar o outro. O vário, por exemplo, dá um exemplo só, quem tem doença hepática deve evitar a via de comprimido, que passa pelo fígado. Então tem essas variabilidades que dependem de cada pessoa. E o câncer, gente, terapia hormonal provoca câncer, que é o grande medo. Quando você fala com a paciente assim, vou para te passar um hormônio. Não, porque dá câncer. Fulana de tal, minha vizinha falou que dá câncer. Eu sempre perco para a vizinha, para o faxineiro. Eu explico, é o faxineiro que vale. Mas o que é? Por que terapia hormonal provoca câncer? Por que tem essa ideia, esse mito que provoca câncer? Em 2002, teve um estudo que englobou o mundo em vários lugares do mundo, né? Que eles pegaram mulheres, deram hormônio para um grupo de mulheres e para um outro grupo não deram hormônio. E acompanharam esses grupos e depois de 5 anos eles foram avaliar as diferenças que cada grupo teve. Esse estudo, na época, era usado o hormônio estrogênio equino, que era hormônio feminino tirado de urina de égua. A dose hormonal era bem mais alta. E nesse estudo demonstrou que o grupo que usou hormônio teve mais câncer de mama do que o grupo que não usou. Mas como é que foi esse aumento? No grupo sem TH, ou seja, sem terapia hormonal, o grupo que não usou hormônio, de cada 1000 mulheres, 3 tiveram câncer de mama. Do grupo que usou hormônio, de cada 1000 mulheres, 4 tiveram câncer de mama. Então aumentou o risco? Aumentou, mas foi menos de 1%. Né? E usando esses hormônios aqui. Esse estudo, na época, ele foi muito divulgado, passou no Fantástico, na época tinha muito impacto, Jornal Nacional, na Veja, saiu em outdoor em São Paulo, botaram em outdoor. E isso deu uma repercussão muito grande, e naquela época ninguém usava hormônio mais, parou de usar, os médicos não prescreviam por causa desse bendito estudo. Né? Então tem uma geração aí que hoje está com 70 anos, que é uma geração que perdeu a oportunidade e agora sofre muito mais do que a geração de vocês. E depois disso, já tiveram diversos outros estudos com os hormônios que são usados atuais. Hoje já tem os hormônios bioidênticos, né, ou isomolecular, que são iguais ao que o
o organismo produz, iguais que o ovário produz. Os estudos com os hormônios atuais já demonstrou que quem usa e quem não usa hormônio tem o mesmo risco de ter câncer de mama, entendeu? Só que quem usa tem os benefícios de usar. E principalmente com as doses atuais e os que são por via transdérmica, que são pela pele, creme, adesivo, eles têm menor risco. E mesmo os orais, com as doses atuais, esse risco já é praticamente igual ao quem não usa. Mas, então provoca câncer? A terapia hormonal não provoca câncer. Isso é um mito que vem lá de trás. Em compensação, já tem diversos estudos mostrando que quem faz reposição hormonal tem menor risco de câncer de intestino, em torno de 20% a menos de risco. Tem menor risco de câncer de útero. E tem menor risco de doenças cardiovasculares, como AVC e infarto. E o que mais mata a mulher no mundo não é câncer de mama, é AVC e infarto. Então já é provado, claro que tem um porém. Para diminuir esse risco aqui, a terapia hormonal tem que ser iniciada no período adequado, que é até 10 anos da mulher ter entrado na menopausa, que a gente chama de janela de oportunidade. Então a mulher, quando entra na menopausa, ela tem até 10 anos para iniciar a terapia hormonal, que vai ter todos os benefícios da terapia hormonal. Após isso, aí já aumenta um pouco os riscos, principalmente até de AVC e infarto mesmo, porque os vasos sanguíneos já ficam mais rígidos. Isso é um dos fatores que eles associam com um possível aumento de risco. Mas se usado dentro da janela, ele diminui os riscos. Então a maioria dos estudos hoje já demonstram que quem faz reposição hormonal, considerando só saúde, vive mais do que quem não faz. Além de todos os benefícios nos sintomas, né, que a gente já conversou. Conclusão, gente, a terapia hormonal ela melhora a qualidade de vida na questão dos sintomas vasomotores, na perda óssea, nos sintomas emocionais, na qualidade do sono, na cognição, na saúde da pele, na função sexual. Diminui o risco cardiovascular de doenças AVC, infarto, né? E a escolha da melhor formulação, doses, vai depender de cada pessoa, toda aquela avaliação que a gente conversou. Aqui um pouquinho de mitologia grega. Isso aqui é a deusa Hera. A deusa Hera, ela era casada com Zeus, que era o deus dos deuses. Então essa aqui era a primeira dama do Olimpo. E Hera, quando casou com Zeus, ela ganhou de Gaia, que era uma outra deusa, de presente, maçãs douradas, que eram os pomos dourados, né? Que essas maçãs douradas, ela mantinham a juventude da pessoa. E Hera foi e plantou as maçãs douradas no jardim próximo. Jardim de Hespéride. Perguntou, Zeus mandava tudo, falou assim, onde que eu posso plantar isso que eu quero? Mano, não quero só comer as que eu tenho, eu quero ter isso sempre. Aí Zeus falou, eu tenho um jardim lá, tá meio parado, pode ir lá plantar. Aí ela plantou lá e fez um jardim só de maçãs douradas. Botou as ninfas, por isso que vem as ninfetas, são lindas mulheres jovens, para tomar conta do jardim para ela. Só que as ninfas começaram a usar as maçãs por benefício próprio. Aí Hera ficou puta, botou um dragão para tomar conta, e para não deixar nem as ninfas pegarem as maçãs douradas. Né? A pessoa que comia a maçã dourada, ela não envelhecia, mantinha-se sempre jovem. Para mim é isso, a terapia hormonal, trazendo para os dias atuais, é a maçã dourada atual. Então eu falo, só sofre atualmente quem quer. Alguém tem perguntas para fazer? Para quem ainda não está nesse período, tem alguma coisa que possa ser feito para ter menos sintomas? Tem. A terapia hormonal, ela já pode ser iniciada na transição. Ela não tem que esperar entrar na menopausa para começar.
né? Até porque a gente viu que os sintomas são mais intensos até nessa transição, que é em torno de 4 a 5 anos antes de entrar na menopausa. Então, a reposição para estabilizar a oscilação hormonal já pode ser iniciada nesse período. E a reposição hormonal, ela tem um tempo que é seguro usar ou não? Enquanto você estiver tendo sintomas, pode usar? Pois é, isso, boa pergunta. Antigamente tinha um tempo que era em torno de 5 anos. Ah, só pode usar terapia hormonal por 5 anos, depois tem que parar. Só que isso já caiu por terra. Os estudos já mostram que hoje não existe um tempo limite. Se a mulher está bem e está vivendo bem, ela pode manter o uso por tempo indeterminado. Não tem um limite mais, não. Obrigada. Como que a mulher fica sabendo que é dessa janela de oportunidades, 10 anos antes? A gente considera a janela, ela parou de menstruar, aí você tem 10 anos para iniciar o tratamento. Tem gente que tirou o útero, aí não sabe quando que vai parar de menstruar. E quem usa o Dilmirena? Pois é, aí a gente considera a idade de 60 anos. Mas o Dilmirena, ele não corta os sintomas, porque o Dilmirena é de progesterona. O ovário produz basicamente 2 tipos de hormônios femininos, a progesterona e o estrogênio. O Mirena tem a progesterona. Quando a mulher entra na menopausa, para a produção dos dois. Então ela vai ter os sintomas pela falta do estrogênio, mesmo com o Mirena. Então aqueles calores, a irritação vai ter mesmo tendo Mirena. Ela só não vai ter o sangramento. A alteração do ciclo menstrual não vai ter. Mas os outros sintomas, quem não tirou o útero, aí a gente considera até 60 anos para começar a reposição. E quando a gente já falou, quando a gente começa a ter vários sintomas, mas a gente ainda menstrua, ou seja, a menstruação não parou, né? Então, biologicamente nós não entramos na menopausa, né? Aí seria aquele período de perimenopausa. É a perimenopausa, ou climatério, que é a mesma coisa, ou transição menopausa. Dependendo da avaliação da paciente, e por se tratar de hormônio bioidêntico também é recomendado? Também é recomendado nesse período. Aí você já pode entrar que já equilibra e é o que às vezes começa com alguns sintomas, não tem todos. Né? Tem gente que fica muito irritada, altera o humor, mas não tem os fogachos. Né? Quando tem gente que chega no consultório, você sente alguma coisa depois que você parou de menstruar? Não tenho nada, doutor. Esse calor que o povo fala, nunca senti isso. Aqui tem gente que não sente. Aí você começa a perguntar, mas como é que tá a libido? Ah, tá 0, vontade nenhuma. Aí você vai perguntando. E você acha que a pele, como é que é? Nossa, tá seca, meu cabelo tá caindo, minha unha tá fraca. Não sei o que está acontecendo. Deve ser falta de vitamina. Minha vagina tá muito ressecada. Nossa, eu tô igual uma paca de gordo e não consigo perder peso. Entendeu? Aí, ou seja, tá com sintomas tudo, mas tem uma tendência cultural de achar que é normal. Então a mulher sente aquilo e não fala. Ou acha que é normal. Eu canso de vez no consultório, chega... A conversa é sempre que não sente nada. Nossa, minha menopausa foi super tranquila, não sinto nada. Aí você vai fazendo as perguntas. Isso, você tem? Tem. Tem todas. Mas está normal. Não, foi super tranquilo. Porra, a minha tive nada. Ah, mas você está tendo vontade de ter relação? Ah, não, tem uns 2 anos que não tem relação. Não precisa mais não. Não, ou faz, não. Entendeu? Aí... Então é isso, porque é cultural de aceitar. Então às vezes aceita, mas não tem nem consciência que está aceitando o ruim como normal. É comum, aquela sensação de labirintite, de tonteira também? É um dos sintomas também. É aquilo que eu falei. Eu falei os principais aqui, mas tem muito mais. É isso que são as variações de cada pessoa, que às vezes a reposição tem que ser mais para um lado do que para o outro. Tem gente que tem tudo, não sente muita coisa, só o ressecamento vaginal. Aí você vai usar terapia hormonal só local, de aplicar via vaginal. Então tudo isso influencia no tratamento. Primeiramente, parabenizar aí, né, pela apresentação. E você falou um dado interessante, assim, mesmo não sendo nada da minha área, a gente sempre aprende alguma coisa, né, com uma palestra como essa. Mas a questão do tempo, do período. A mulher entrou na menopausa, ela tem 10 anos de intervalo para ela iniciar a reposição, ou isso é regra,
ou é questão de bom senso? Por exemplo, ela chegou lá e aí você identificou que ela entrou na menopausa, sei lá, 12 anos. 12 anos, é. Esse, Repõe ou não repõe? aí o recomendado, passou de 10 anos, é não repor, porque aumenta alguns riscos, principalmente de trombose, de doenças neurodegenerativas, tem estudo mostrando que piora se você entrar fora da janela. O principal risco é trombose mesmo, embolia pulmonar, né? Agora, entrando na época certa, aí serve como fator protetor para esses problemas. E esse tempo de corte é pelas pesquisas que demonstraram que a partir desse tempo aumentava o risco. Então, essa geração que eu falei com vocês, que pegou aquele estudo da WH, eu canso de atender no consultório, eu preciso usar que eu não estou aguentando mais, mas já passou. Perdeu a janela. Infelizmente, é uma geração que sofre muito. Porque aí existem outros tratamentos sem ser terapias hormonais que dá para amenizar também os sintomas, né? Mas a maçã dourada já passou o tempo.